revisão para a prova da FUVEST que você quer? Bora para a aula! Fala pessoal, beleza? Professor Jean Azevedo, canal Geografia. Olha aqui, plataforma gabaritagel.com.br, a minha plataforma. Vamos estudar para a FUVEST, é lá, não é só geografia, tem história, filosofia, sociologia e agora as obras literárias. Então você vai ter uma preparação aí completa para aquilo que vai te dar uma diferença aí na prova, tanto de primeira fase quanto de segunda fase, porque nós temos... simulado e aulas especiais onde nós ensinamos os alunos a fazer as questões discursivas da prova da FUVEST. E nessa revisão, para pensar numa aula top. Eu joguei os búzios e eles me disseram o que vai cair nessa prova da FUVEST. E os temas passam por relevo, China, hidrografia de São Paulo e economia de São Paulo. Lembro você que a prova da FUVEST adora regionalismo. É a prova mais regionalista. Se você pegar os últimos vestibulares, você vai ver que estava sempre presente uma questão do estado de São Paulo, uma questão da cidade de São Paulo. Alunos de fora do estado, meu Deus, piram o cabeção. Por isso que eu falo, estude no Gabaritagel. E você aqui do estado de São Paulo muitas vezes também não conhece as peculiaridades do estado de São Paulo, tanto da geografia física quanto da geografia humana, é isso que eu vou falar. Primeiro tema, relevo. Quando eu falo de relevo brasileiro, eu estou falando de uma estrutura antiga, de uma estrutura estabilizada, no qual nós temos os planaltos desgastados pelos agentes intempéricos, de maior altitude no litoral e de menor altitude no interior. E de menor altitude ainda lá na região amazônica, que não é mais planaltos, e sim as planícies. Então vem cá, litoral, eu tenho a Serra do Mar, um dobramento que já foi moderno, que já foi grande, enorme, mas se estabilizou, e aí os agentes intempéricos vão esculpindo esse relevo. Ele, que adora aparecer na FUVEST, o Aziz Abi Saber, só ele sabe que o relevo do litoral brasileiro e da proximidade ao litoral apresenta um formato mamelonar. Mamelonar, meia laranja, parece um mamão. Jean, me dá um exemplo. Meu Deus, sim, o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Ele não tem esse formato abaulado, trabalhado pelos agentes intempéricos. Ele sim é o melhor exemplo de um relevo mamelonar. Esse relevo foi todo desvastado a barlavento na sua encosta para o plantio de café. Então ele foi o que? Atacado pelo homem, que vai desfigurar partes desse relevo, deixando o solo exposto, favorecendo o deslizamento de terra. Se liga nisso, porque retira-se a Mata Atlântica, um dos principais causadores do desmatamento da Mata Atlântica nas áreas de vertente dos mares de morros, foi o café. Jean, você falou mares de morros, eu já escutei isso, sim, e a FUVEST também adora colocar. Lembra do Aziz Abi Saber, só ele sabe que o relevo é mamelonar? Ele também sabe que os mares de morros é um domínio morfoclimático. Domínio morfoclimático, eu tenho o morfo, a forma da superfície, esculpida pelo clima, onde eu associo a vegetação. E os mares de morros, quando Aziz chegou, viu aquele monte de morro em Minas Gerais, da Serra da Mantiqueira, ele falou o quê? Isso aqui é um mar de morro. Guarda isso, velhinho, que sempre aparece, sempre aparece, sempre aparece. Vem cá que não acabou não. Nós temos três classificações que a FUVEST também adora colocar na sua prova e eu acho que vai aparecer. Essa classificação do Haroldo Azevedo, parente, só que não, tá?
O Haroldo de Azevedo é a classificação da estrutura geológica mais antiga. Percebe-se que ela não tem muita definição, né? Você não tem ali muitos compartimentos geológicos. Já esse aqui, ele, o Aziz Absaber, foi dar um rolê pelo Brasil e mapeou a estrutura geológica brasileira. Perceba que aqui aparece muito mais fragmentado o território brasileiro em relação às estruturas geológicas. Mas calma, espera. Isso mudou tudo quando aparece esse mapa aqui. Jurandir Ross, professor da USP, ele já tinha auxílio aí de tecnologia do projeto Radan, que foi um projeto de mapeamento da superfície terrestre, então ele já tinha mais fidelidade dos aclives e declives do nosso território e fez um mapa muito mais definido. E guarda isso, o que aparece aqui no relevo do Jurandir Ross, que você não tem no relevo do Haroldo Azevedo e também do Aziz Absaber, a depressão. A depressão, gente. Então, presta atenção que isso aparece. O Aziz Absaber não coloca depressão, o Haroldinho não coloca depressão, quem coloca? Ele, Jurandir Ross. Jean, qual depressão vai cair na prova da FUVEST? Essa daqui, Depressão periférica paulista, presente no estado de São Paulo, que está entre as Cuestas e entre o Planalto Atlântico, é uma área rebaixada. Ufa, hein? Tranquilo até aí? Falei bastante coisa. Tudo isso, olha aqui, formação do relevo brasileiro e as estruturas geológicas. Ufa! Jean, se eu sei isso, eu vou bem? Eu vou tranquilão nessa prova? Vou sim! Tá, então me fala o que mais pode cair. Esse cara aqui, China! Por que a China pode aparecer na prova da FUVEST? Primeiro, faz tempo que não aparece. Segundo, tem a disputa econômica entre Estados Unidos e China. Ele, Donald Trump, fala American First, nada de China. Porque as empresas dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, na nova divisão internacional do trabalho, falou o quê? Partiu Estados Unidos, vou produzir lá na China. Porque a China estava oferecendo mercado consumidor e mão de obra barata e farta, exército de reserva. Chega o trabalhador lá e fala assim, você vai ganhar 1 yuan a cada 4 horas. Ah, não quero. Tudo bem, tchau. Vem outro. Olha, eu preciso de trabalho. Você vai ganhar meio yuan por hora de trabalho. Demorou. Daí, vou cortar calça. Vou costurar tênis. É o exército de reserva do capital que movimenta as indústrias que se instalaram na China. No processo de terceirização. Segura aqui. Nos Estados Unidos, elas produziam. Olha, tem possibilidade de se instalar na China. Partiu, vou para a China, mão de obra, mercado consumidor, ausência de sindicato, então o sindicato não vai pegar no pé, e ausência de leis ambientais. Nos Estados Unidos, gente, o cara estuda mais, não tem tanto exército de reserva assim, então muitas vezes o cara não quer desempenhar aquela função, né, de costurar, de cortar, que é a base aí de um processo de produção industrial. Então falta trabalhador. E outra, quando tem, o cara quer ganhar um salário maior. Fora isso, nos Estados Unidos tem sindicato que vai colocar o dedo na ferida lá e vai cobrar do patrão o mínimo de condição para aquele trabalhador. Isso não tem na China. Fora que nos Estados Unidos, antes de Donald Trump, você tem o quê? Leis ambientais. Os Estados Unidos sempre ali assinou o protocolo de Kyoto, estava ali junto com a galera que cuidava do meio ambiente. Agora o Trump já é diferentão, falou não ao Acordo de Paris, os Estados Unidos saem do Acordo de Paris e a China, que era contra o protocolo de Kyoto, assinou o Acordo de Paris. Olha a loucura, todo mundo mudando aí de caminho no momento que Trump entra no poder. Mas volta aqui, as empresas se instalam lá e tiram emprego dos Estados Unidos. Por isso que o Trump fala American First,
American first. América em primeiro lugar. Empresas, pode voltar para cá, porque eu quero gerar emprego para o estadunidense médio, da classe média, que vai chegar nas férias, vai pegar a sua família e vai para a Disney, vai para Los Angeles. É esse cara conservador da família americana, sabe aquela que faz churrasquinho de domingo, de hambúrguer de salsicha que passa nos filmes? É essa família. Pai, mãe, menino, menina e cachorro. É essa daí, cara. Essa que vota no Trump, principalmente lá do sul dos Estados Unidos. Então o Trump tá falando para esse eleitor, tá? Beleza? Tranquilo? Suave aí? Então volta aqui, volta aqui. Tá, Jean, mas por que dessa tentativa do Trump de trazer de novo as indústrias, ou que as indústrias não vá para a China e também para outros países, tá? Estou falando China, mas vai também para Tailândia, para o Camboja, para o Vietnã, para as Filipinas, para a Indonésia, para o Nepal, para o Butão, tudo bem? Para o Afeganistão, para o Paquistão, para a Índia. Dá uma olhadinha aí no teu tênis. Dá uma olhadinha no Mickey que você comprou lá da Disney. Tá escrito Made in Filipinas, Made in China, beleza? Tá. Os Estados Unidos entram em crise lá no início dos anos 2000. A crise do Lehman Brothers, do banco, a bolha imobiliária. Os Estados Unidos emprestava dinheiro e a galera não conseguiu pagar os empréstimos. Bum! A bomba atingiu o mundo inteiro, menos... Guarda isso. A aula aqui é top, é no pancadão, ó. Menos isso, é FUVEST. Não atingiu esses caras. Guarda isso aqui, os BRICS. Os países emergentes com grande população, grande mercado consumidor, grande quantidade de matéria-prima. Eu falo de Brasil, que agora está jogado a escanteio dentro dos BRICS por conta do governo atual. Você tem a Rússia de Vladimir Putin, a Índia, que é o país que mais cresce no mundo. Olha isso! A China e a África do Sul, South Africa. Olha aí, cara. Os BRICS não foram atingidos. Não foram, cara. Por quê, Jean? Porque... primeiro eles começaram a fazer relação comercial entre eles. Então o Brasil tem a China como seu principal parceiro comercial. Fora que eram economias que o mercado interno estava pujante. Então não dependia tanto de exportações. Mas a China até que dependia principalmente dos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos entrou em crise, parou de comprar da China. Aí a China, olha o que ela fez, que engraçadinha. Olha, nós estávamos crescendo a 7%, agora estamos crescendo a 5% por conta da crise dos Estados Unidos. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou retrair a minha economia. Eu vou crescer menos. Porque no momento que eu vou crescer menos, olha o que eu faço, presta atenção que isso é importante. No momento que eu vou crescer menos, eu consigo investir em infraestrutura e fortalecer meu mercado interno. Fortalecendo o meu mercado interno, eu não vou depender de exportação para os Estados Unidos, porque eu tenho 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E a minha classe média é de 300 milhões de habitantes. Então, cara, se eu quiser vender só aqui dentro, eu não preciso de ninguém. E isso também afeta a economia americana. E aí os Estados Unidos têm toda essa disputa comercial com a China. Como está ocorrendo essa disputa? O Donald Trump, ele cria protecionismo, embargo a produtos chineses. Então o chinês manda o Mickey para lá, aí fala, Mickey aqui entra se pagar imposto. E aí o Mickey que custava $1 vai para $5 e já não compensa mais importar da China e sim produzir nos Estados Unidos ou nas indústrias maquiladoras. Guarda isso, que estão instaladas na fronteira com o México. Na mesmo esquema, utilizando mão de obra barata, né, e farta dos mexicanos. Tudo bem até aí? E aí tem toda essa disputa, tá? O Trump é a favor da desglobalização, que os Estados Unidos se feche, invista no mercado interno e não tanto em relações econômicas entre pares. Beleza? Ufa, cara, muita coisa.
Tá, Jean, mas eu tenho um monte de dúvida. A China, pelo que eu sei, sempre foi pobre. Sempre. Era um dos países, até início do século XX, de característica feudal. Foi ocupado pelos japoneses, assim, ó, os japoneses entravam brincando na China. Tá, mas como assim a China se tornou essa grande potência? Guarda esse nome aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o Deng. Quem é o Deng? É o Xiao. Quem é o Xiao? É o Ping, de ping-pong. O Deng Xiaoping. Quando Mao Tse-tung ele morre, esse cara assume o poder do Partido Comunista e fala o seguinte: eu vou criar enclaves capitalistas dentro do território chinês, vou abrir a China para a entrada de empresas, porque agora a China nunca mais vai se curvar para uma outra grande potência. Ele falou assim, ó, a China vai crescer tanto, vai ser uma mega potência, a gente não vai se curvar para ninguém, muito menos para os Estados Unidos, muito menos para a Inglaterra, que dominou nosso território aí, né, por um tempinho. E o Japão, que fazia que bem entendia. O Deng vai criar as ZEs, esses pontos aqui, ó, que eu chamo de zonas econômicas especiais. São enclaves capitalistas onde a iniciativa privada pode atuar. Empresas estrangeiras e empresas terceirizadas. Então, um cara que era policial, por exemplo, poderia sair do trabalho como PM e aí montar uma fábrica de jeans, como você vê no documentário China Blue, que vale muito a pena assistir, já recomendei aqui no canal. Esses enclaves vão injetar dinheiro no país, vai gerar emprego. E, cara, olha que importante esse ponto. O Deng, ele fala o seguinte, presta atenção. Olha, as indústrias estão chegando, precisa de gente para trabalhar e para consumir. E grande parte da China vive onde? Na área rural. Só para você ter uma ideia, até a década de 90, 80% dos chineses moravam desse lado aqui, ó, que é a área rural. Pouquíssimos viviam nessa área litorânea aqui, que é a área onde possui as grandes cidades chinesas, apenas 20%. E aí o Deng Xiaoping faz ali um movimento para ocorrer um grande êxodo rural na China e mais de 300 milhões de pessoas saíram da área rural e rumaram para a área urbana para trabalhar nas indústrias que estavam chegando e se desenvolvendo nesses enclaves capitalistas. A China chega nos anos 2000 atropelando o Japão e se tornando a segunda maior economia do mundo. Por isso que aterroriza os Estados Unidos. A China hoje tem uma produção industrial maior que a dos Estados Unidos e pode aparecer isso na prova da FUVEST. Jogar um gráfico e falar para você discorrer de toda essa história se for de segunda fase ou fazer um xizinho se for de primeira fase. Fica ligado, os búzios não mentem. Beleza até aí? Tranquilo? Ó, deixa o like se tá curtindo. Vem cá que não acabou não. Só para você ter uma ideia, de 1990 para cá, 500 cidades foram construídas do zero na China. 500. Fora que várias outras cidades estão sendo reconstruídas. A China é um verdadeiro canteiro de obra. Agora eu vou falar da geografia física, cara. E quando eu entro na geografia física da China, eu vou lembrar do relevo chinês, que é um relevo também muito diferentão. De um lado é um, do outro lado é outro. Desse lado aqui, que eu estou mais a oeste, guarda isso, aqui é leste, eu tenho um relevo muito mais acidentado. Nessa porção do estado aqui, ó, guarda aqui com o tio, ó, presta atenção, maluco. Nessa região, você tem o Himalaia, com picos acima de 8.000 metros de altitude. Logo ali próximo ao Himalaia, você tem o Planalto do Tibete.
O Planalto do Tibete é o maior planalto do mundo, chega a 5.000 metros de altitude, uma área estável e desgastada pelos agentes intempéricos. E atrás desse grande paredão, você tem desertos aqui na província de Xinjiang e no deserto de Gobi. Guarda isso aqui, ó, deserto de Gobi e na província de Xinjiang. Olha aqui que lindo, maravilhoso, Xinjiang. Deve ser assim, relaxa, Xinjiang. Vem cá. Essa província de Xinjiang, está distante, está longe, é deserto, é uma região semidesértica. E um ponto importante aí é lembrar que a região de Xinjiang, você tem petróleo, você tem indústrias importantes ali, tá? Então não é uma região abandonada, diferente da região tibetana, que é assim, aí é abandonada, gente. Aí os chineses só querem a posse desse território porque é muito estratégico. Então aqui você tem todo um relevo ondulado e um clima hostil para ocupação, mas tem muita gente que vive aqui. Já na direção leste, você tem as terras mais baixas, as planícies dos grandes rios da China. Você tem esse rio aqui, ó, o Huanghe. E esse rio aqui, o Yangtze. No rio Yangtze, você tem o solo Loess. Jean, o que é isso, solo Loess? É o solo amarelo, aquele solo de várzea, de sedimento depositado pelo rio, que favorece a agricultura. Nesses rios aqui, você também tem a agricultura de jardinagem, de plantação, principalmente do arroz nos vales. Tranquilo até aí? Nesse topo aqui, ó, você tem a Manchúria, uma das regiões mais ricas da China, também com a presença do solo Loess aí. Então você tem atividades aqui da pecuária, tá? É uma região muito, muito importante porque quase todo o alimento produzido dentro da China parte aqui da Manchúria. E a grande população chinesa, ela se localiza onde? Aqui, ó, no sudoeste, não é? Bem nessa regiãozinha aqui, tá? Onde você tem as grandes cidades chinesas, aqui você tem os enclaves capitalistas das ZEs. Beleza, velho, falei tudo de China, se cair, cai isso. Beleza? Agora a gente vai falar, olha aqui, hidrografia e economia de São Paulo. Aguenta aí, maluquinho, bora pra aula! Bora lá, olha aqui, hidrografia de São Paulo. Eu coloquei aqui os principais rios e a minha aposta é essa, porque faz tempo que não aparece hidrografia de São Paulo. Vem cá, o principal rio de São Paulo é o Tietê. O Tietê nasce nessa região aqui no encontro do Rio Paraná ou nasce na cidade de Salesópolis? Em São Paulo, nasce aqui. Ele é um rio de interior. Aqui é a área de, olha, guarda isso, irmão, confluência, no momento que ele encontra o Rio Paraná. Lembro você que o Rio Paraná dá o nome à bacia. É o principal rio, é a parte mais baixa da topografia, que está entre interflúvios. Cara, que lindo, que lindo, que lindo. Vem cá que não acabou não. O Tietê, historicamente, é um rio mega importante porque auxiliou os bandeirantes a ocupar o interior do estado para caçar índio, para caçar ouro, para ocupar mesmo o estado e falar é meu e ninguém tasca, beleza? O Rio Paraná também recebe água, olha aqui, do Rio Grande, que é uma fronteira física entre os estados de São Paulo e o estado de Minas Gerais. Aqui no Rio Grande você tem Furnas, as hidrelétricas da estatal. Lembro você que a produção de energia elétrica de Furnas não vem para São Paulo e sim para Minas Gerais. Já São Paulo recebe as energias aí da vida produzida no Tietê e produzido também no Paraná. As diversas hidrelétricas que você tem no Tietê, como Promissão, Nova Vaiandava, Barra Bonita, Tietê mesmo,
você tem ali várias que produzem. O rio Tietê, ele não é só importante para a produção de energia, ele também é importante para o turismo. Várias cidades utilizam a margem do rio ali para fazer praias artificiais e ganhar um dinheirinho aí, mas é importante também, olha aqui, para navegação. Como assim, Jean? Como assim? Deu church aqui na minha cabeça. Por quê? Você está falando de um rio que produz energia elétrica, ele é um rio de Planalto. Como eu vou navegar no rio de Planalto? Eu sempre aprendi lá com a dona Idalina que os rios que facilitam a navegação são rios de planície. Por isso que o rio Amazonas está cheio de barcos, são as rodovias do Amazonas. Como você vai descer quedas d'água, subir quedas d'água? Simples. Todas essas hidroelétricas, você tem elas, as eclusas. O que são as eclusas? Elevadores hidráulicos que auxiliam na passagem de nível das embarcações. E aqui escoa muita produção vinda, olha aqui, do Mato Grosso. A principal cidade que produz demais grãos no Brasil é Sorriso. Pensa, o caminhão sai cheio de soja de Sorriso. Ele tem dois caminhos. Um, ele vai até o Paraná, no porto de Paranaguá, e de lá é exportado. Ou outro caminhão vai até o porto de Santos. Ele pode ir direto, encarecendo a logística do envio da soja, ou utiliza a hidrovia. Então, quando ele chega aqui na área de confluência, toda a soja sai do caminhão, vai para uma balsa e aí ele vai subir o rio, utilizando as eclusas, chegando aqui em Pederneiras, perto de Bauru. Ali em Pederneiras, parte da soja vai para um trem ou parte da soja vai para caminhão e vai em direção ao Porto de Santos, na Baixada Santista, e lá é enviado principalmente para a China. Lembro você também desse rio, que é o rio Paranapanema, a prima do Paraná. Aqui é a área de confluência. Percebam aqui que você vai ter água do Grande, do Tietê, do Paraná e do Paranapanema indo em direção ao Paraná. Então o que você tem ali, cara? Um rio caudaloso, um rio grande, é o Paranazão. O Paranazão, ele também tem escoamento de produção utilizando o seu rio, então é utilizado para navegação e produção de energia elétrica. O Paraná continua descendo, se junta com o Paraguai e vai desaguar lá na Bacia do Prata, entre Montevidéu e Buenos Aires, encontrando o Oceano Atlântico. Aí sim é um rio exorreico. O Paraná, o Tietê, o Grande são rios endorreicos, são rios perenes, rios meandrantes, rios caudalosos, rios de Planalto. Já dei as características, se cair na prova você mata no ninho. Coloquei outros dois riozinhos aqui que são top para discussão. Esse daqui, presta atenção aqui, é o Ribeira do Iguape, na região que é conhecida como Vale do Ribeira do Iguape. É a região mais pobre do estado de São Paulo. Você tem Registro, Pariquera-Sul, Cananéia. Já do outro lado você tem o rio Paraíba do Sul. O rio tem uma importância religiosa aqui no Brasil, porque foi ele que os pescadores jogaram a paradinha lá e encontraram a padroeira do Brasil, Nossa Senhora, e por conta disso, aqui, à margens do Paraíba do Sul, você tem a Catedral de Nossa Senhora de Aparecida, na cidade de Aparecida, que é uma cidade de turismo religioso na região mega importante do Vale do Paraíba. São rios antagônicos. Por quê? Porque um está na área mais rica do estado e o outro está localizado na região mais pobre do estado. Essa região aqui, ó, já vou começar a fazer alguma caracterização, eu chamo de uma APA, Área de Preservação Ambiental. Ali você tem o quê? Ó, Serra do Mar, você tem ali os mares de morros. E o que se produz aí, Jean? Somente duas coisas, ou chá
ou banana, utilizando o solo hidromorfo da região. Banana, cara, tem um monte. Fora o turismo, que é importante na cidade de Cananéia, ali na cidade de Ilha Comprida, que é um depósito fluvial ali localizado nessa região aqui. Tranquilo até aí? Belezinha? Não acabou não. Jean, você já começou a fazer a caracterização? Deixa eu pegar um giz colorido aqui, lindo e maravilhoso. Pessoal, peguei. Ó, aqui é o Vale do Paraíba do Sul. O Vale do Paraíba, a região geologicamente classificada como um Graben e um Horst. Como eu falei para vocês, tem aqui, ó, Aparecida, mas a principal cidade aqui é essa, São José dos Campos. São José dos Campos, ó, vou escrever aqui, é um tecnopolo. O que é um tecnopolo? É a união de universidade e indústria. O que a indústria oferece? Trabalho e financia as pesquisas. E a universidade, que ela oferece? Mão de obra qualificada e pesquisas para essa indústria. É uma união perfeita para o desenvolvimento de um município. São José dos Campos, que se localiza aqui, ó, São José dos Campos, somente tem o ITA, o ITA, e também a Embraer, fora outras grandes indústrias instaladas ali. São José dos Campos está numa área estratégica. Por quê? Por quê, Jean? Por quê? Porque está entre as duas grandes metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo. E ali do lado de São José dos Campos passa a principal rodovia do Brasil. Qual é? Via Dutra. A Dutra, cara, que liga as duas grandes metrópoles. Para pensar, você tá ali no meio das duas. Não é legal instalar uma empresa ali? Porque você tá perto do Rio, você tá perto de São Paulo. Tá ali no meio, cara. É perfeito. A região do Vale do Paraíba, você tem ainda Taubaté, São Luís do Paraitinga, Guaratinguetá, Lorena. E olha, Taubaté é importante porque a gente volta lá no período do café. Essa região aqui, onde se deu início o plantio de café no estado de São Paulo. Os barões do café viviam ali. É só lembrar dele, do Monteiro Lobato, que é de Taubaté. Mas lembro você que a galera usou tanto o solo aqui, né, o solo terra roxa, que é um solo naturalmente fértil, que chegou uma hora que não plantava mais café. Aí falou, partiu interior de São Paulo. E partiu mesmo em direção a Campinas, depois a Ribeirão Preto, a Mogi, a São José do Rio Preto, a Bauru, levando o café. Somente duas regiões você não teve café. Guarda aí, ó, peguei outro giz. Duas. Essa daqui. Quem que é essa região aqui, Jean? Na sua revisão. Que região bonita! Tão distante? Sim, cara. Essa região é o Pontal. Não faz uma ponta? Uma ponta do Paranapanema. É o Pontal do Paranapanema. A principal cidade que se localiza aqui, ó, essa daqui, ó, PP, Presidente Prudente. PP, Presidente Prudente. É a segunda região mais pobre do país. Aí tem como destaque a cana, já que hoje São Paulo é triste falar isso, né? Mas São Paulo é um verdadeiro canavial a céu aberto. E também a produção ali da pecuária. Destaque essa região aí, pertinho do Mato Grosso. Suave? A região central do estado, aqui no meião, você tem São Carlos como destaque, Bauru como destaque. Por que eu vou usar essas duas? Porque as duas têm campus da USP. E a FUVEST adora colocar o quê? A questão dessas cidades onde tem campus. Tá? Então aqui você tem Bauru, que é uma cidade voltada a serviços e comércio, serviço de educação. Agora você tem medicina lá, que é encampada pela USP. Fora, você tem o centrinho, né, de cirurgia de buco-maxilo, é top, top, top. Então a cidade é educação e é saúde para toda essa região. São Carlos também é um
tecnopolo, mas é um pouco diferente de São José dos Campos. Ele é aeronáutico, voltado aí à aviação comercial. Ali perto de São Carlos você tem Gavião Peixoto, que é perto de Araraquara também, com a Embraer. E ali perto de Araraquara, São Carlos, né, fica no município de São Carlos, você tem a oficina da Latam. Por conta disso, a USP tem um curso de engenharia aeronáutica. Aguenta aí. São Carlos é a cidade que tem maior número de doutores per capita do Brasil. Per capita, né, gente? Porque cidade pequenininha tem muitos doutores. Por quê? UFSCar, USP, Instituto Federal, gente. E muitos doutores que se formam e gostam da cidade, ficam ali fazendo outras funções, por isso que eleva esse número. Região de Campinas. Campinas, onde tem a Unicamp, também é um tecnopolo. Jean é um tecnopolo? Campinas, sim, voltado à informática. A informática, as novas tecnologias, empresas se instalaram ali por conta da Unicamp. E também, né, por estar próximo a São Paulo, né, você tem ali uma boa rede para chegar em qualquer lugar do país, você tem um aeroporto muito importante hoje, que é o aeroporto de Viracopos. Viracopos, aqui em Campinas. Aqui próximo tem um campus da USP, importantíssimo, a Exalc, um dos melhores cursos de agronomia do país, quiçá do mundo, porque Piracicabano, gente, acho que o centro do mundo é Piracicaba. Ó. Piracicaba, o destaque ao ramo sucro-alcooleiro hoje, importantíssimo. No passado tinha um pezinho no café, né? Por conta disso, a Exalc é uma fazenda. A Piracicaba tem o rio Piracicaba, que é um rio que vai desembocar no rio Tietê. Bora lá que não acabou não. Aqui e aqui você tem duas cidades importantes bem no interior do estado. Desse lado aqui você tem Ribeirão Preto. Ribeirão, que você tem serviços ligados à saúde e educação e agricultura, sucro-alcooleiro, destaque. Por isso você tem a AgriShow. Do outro lado, a capital dos Grandes Lagos, São José do Rio Preto, também saúde, também educação, mas agricultura também, mas bem menos que Ribeirão Preto. São José do Rio Preto abarca uma região maior que de Ribeirão. Por quê? Ribeirão está conectado com Campinas pela rodovia Anhanguera. Guarda isso, cara. Rodovia Anhanguera. Então, todas as cidades que estão no entorno da Anhanguera tendem a ir para Campinas e não ir para Ribeirão Preto. Então, a sua polaridade, ela é menor que de São José do Rio Preto. Eu sei se tiver alguém de Ribeirão Preto aí não vai concordar, mas isso é uma questão de hierarquia urbana. Ribeirão é bem maior que Rio Preto, tá? A cidade cresceu mais, mas a região de São José do Rio Preto que ela abarca é maior, sim. Descendo, chegamos aqui, ó, na Baixada Santista, conurbada Santos, São Vicente, Guarujá, onde tem o porto importante de exportação, que é o Porto de Santos, e o porto de importação, que é o Porto de São Vicente. Fica ligado. E aí chegamos na região metropolitana de São Paulo. Lembra desse cara aqui, ó? O ABCD, ABCD. Cara, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Por que é importante esses caras, Jean? Me fala. Sim, vou te falar. Por conta da industrialização. Você lembra do JK? Lá na década de 60, sabe o que ele fez? Venham empresas multinacionais. O Brasil está crescendo 5 anos, aliás, 50 anos em 5. A capital foi para o interior. Aqui é o melhor país do mundo. Vieram e se instalaram na região metropolitana de São Paulo, as montadoras de automóveis. E isso desenvolveu muito a região, dando destaque a São Bernardo do Campo, a São Caetano, que tem um dos maiores IDHs-M, né, que é IDH de município do Brasil. Beleza? Curtiram, gente?
Olha o tanto de coisa que eu falei com vocês. Falei de relevo, falei de China, falei aqui ó, de hidrografia, falei de economia. E não acabou aí não, tá? Nós vamos ter mais revisões, mais exercícios agora. Vamos resolver a prova. E olha, quer estudar? Dá uma olhadinha aqui. gabaritagel.com.br. E olha, deixa o like, compartilha aí nos grupos da família. Vai ajudar demais aqui o canal. Beleza, pessoal? Tamo junto, hein? E ó, Gabarita Gel, digita aí FUVEST Geografia na pesquisa do YouTube, você vai ver o tanto de aula. Abraços!